psicólogo, você sabe quais são as suas normas técnicas para uma prática clínica segura, uma prática clínica que traga resultados, mas não só isso. Normas técnicas são obrigatórias para a psicologia clínica. Então, agora, o psicólogo, estando na clínica ou não, saindo aqui dessa live, ele vai entender muito bem que tipo de normas técnicas são esses, o que ele precisa seguir para que ele tenha um atendimento com segurança, né? Segurança não só para o paciente, que o paciente vai estar todo, né, seguro diante do seu sofrimento, mas segurança profissional para si próprio, né? Porque as nossas normas técnicas, ela garante segurança para o psicólogo também. Garante também com que a gente tenha um tratamento correto, um tratamento onde o paciente engaje, onde se obtenha limites, a família, onde a gente não tem nenhuma confusão do que foi dito, não dito, para a família, não tem essa confusão, e muito menos o psicólogo fica exposto a uma fiscalização, exposto negativamente, porque exposto todos nós estamos, todos nós podemos ser fiscalizados, né? Então a gente é uma profissão regulamentada, então fiscalização está aí para todos nós. Agora, exposto negativamente. Como é que fica exposto negativamente? O psicólogo que não faz prontuário, o psicólogo que faz prontuário, mas não sabe o que está colocando ali dentro, porque não é nem a estrutura do prontuário, que a estrutura do prontuário ela é muito ampla, né? Ela é muito dinâmica. A questão é sobre o próprio tratamento. O que é que você está fazendo que você tem que colocar ali, você tem que justificar o seu trabalho, né? Então, o nosso prontuário ou os nossos registros documentais de sessão, eles têm que estar corretamente preenchidos e só vão estar corretos se eu sei trabalhar corretamente, né? Então, às vezes, a pessoa fica muito preocupada com a estrutura apenas do documento, mas não para prestar atenção que dentro do documento tem que estar o nosso trabalho. Como foi executado o nosso trabalho, por que do nosso trabalho ir por aquele caminho, né? Então, tem que ter uma lógica. Agora, por exemplo, dessas questões que precisam de normas técnicas. Violência. Quando a gente vai receber pessoas que estão sofrendo violência, isso é inegável. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, pode ser mulher, pode ser uma pessoa com deficiência. Para cada uma dessas questões, existe uma norma específica de como eu vou lidar com aquela questão. E aí, gente, não é só... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente atende uma criança, vou dar um exemplo que eu acho que é o mais comum que aparece e a gente, né, vê bastante. Quando a gente recebe uma criança no nosso consultório, a gente vai ter que avaliar, né, as questões globais, multifatoriais, biopsicossociais que envolvem essa criança, né? Então, olha a ordem das nossas intervenções ali, né? A gente vai ter que entender, inclusive, se esse sofrimento é causado por algum tipo de violência. Está sendo causado esse sofrimento, essa dificuldade, essas questões estão sendo causadas por algum tipo de... Gente, é praxe, é uma norma, tá, que a gente tem. Só que alguns psicólogos não sabem disso, eles vão direto para o processo de psicoterapia. Ouve a mãe fala, meu filho tá assim, toma aí, processo de psicoterapia. Aí, às vezes, é um adolescente que tá ali no consultório, a mãe nem aparece, ninguém nem aparece, você não sabe nem, sabe? Então, você tá focado naquele... Como se o adolescente pudesse se autorresponsabilizar a nível adulto. Né? Então não, então é importante que a gente entenda quais são os fatores que fazem com que a pessoa esteja ali, porque um desses fatores pode ser a violência, e em cada caso de violência tem normas técnicas específicas. Outra coisa, eu já até citei aqui, a quebra de sigilo. Gente, quebra de sigilo é lei, é contra a lei, tá? A gente não pode quebrar sigilo. Então, às vezes, uma mãe quer obrigar você a falar o que a pessoa falou ali dentro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona o tratamento. A gente não pode quebrar sigilo de questões que são íntimas daquela pessoa que ela confiou a você. Então, não podemos quebrar sigilo. Gente, às vezes, em situações específicas, nem com o juiz, tá? A gente é protegido por lei disso, tá? Qualquer coisa sigilo relacionado ao seu trabalho, à sua ética de trabalho, ninguém pode obrigar você a quebrar, tá? Isso é muito sério, né? Então, não pode. Agora, existem algumas questões que vão ser avaliadas que vão sim poder ter essa quebra de sigilo, né? Um caso onde, no nosso conselho de ética, inclusive, no nosso código de ética, tem 2 artigos lá. Um artigo, se não me engano, é o 9 e o 10, ou o 10 e o 11, nesses números aí. Um está dizendo que não pode quebrar sigilo, né? Então, contra a lei você quebrar sigilo. Mas o outro, o 11, se não me engano, está dizendo que em caso de
de força maior, né? Em caso de, tipo, vida ou morte, você vai poder quebrar, mas de uma forma específica, né? Você não pode quebrar de qualquer jeito. Você, pra onde? Aí tem algumas esferas dessa quebra de sigilo. Por exemplo, a primeira quebra de sigilo que a gente vai fazer, por exemplo, uma pessoa tentou o suicídio, né? Um paciente nosso, a gente vai ter que fazer uma notificação compulsória. Tem hora, tem tempo para isso. Depois que você fica sabendo, depois de 24 horas. É importante você fazer, né? Porque você está cumprindo uma norma técnica, e essa notificação não vai ser aberta para a família, não, essa notificação é para vigilância epidemiológica, tá? É a nível de pesquisa, de entendimento do nível, a quantidade de pessoas no Brasil que estão cometendo suicídio, para que se tenha ações públicas, né, de políticas públicas para fazer. Então, se a gente não faz, a gente não está colaborando com a política pública, e é obrigatório qualquer profissional da saúde. Às vezes acontece assim, essa pessoa, antes de você, ela foi para o hospital, né, antes de você. Então, lá no hospital eles vão fazer essa notificação. Agora, a primeira pessoa que ficou sabendo foi você. Você vai ter que fazer antes mesmo do hospital, se for o caso, né, porque você foi a primeira profissional a ter acesso. Então, tem algumas questões de normas técnicas que a gente tem que saber. Inclusive, no nosso workshop, a gente vai ter uma aula exclusiva só de suicídio. A gente vai organizar uma sessão no workshop de uma pessoa que acabou de cometer suicídio ou chegou para você falando que quer cometer suicídio. No workshop, a gente vai ter essa aula especial, tá? É uma aula que é o fechamento do nosso workshop, é a aula de suicídio, tá? Então, a gente vai começar com aulas voltadas. A primeira aula, tudo que a gente precisa saber antes de começar a atender uma pessoa, até de montar um consultório. Se a gente não souber disso, gente, a gente não é nem psicólogo. Então, ali tá a primeira aula da gente, tá? Pra gente começar a montar a nossa prática clínica. Nossa segunda aula, a gente já vai começar em prática, né? Essa organização clínica. E a gente vai dar exemplos ali de crises, né? De crise apática, psicótica, eu tô falando aqui, né? De crise ansiosa. Como organizar sessões diante desse agravamento, dessa crise. Na segunda aula do workshop. Na terceira aula, vocês vão ter o passo a passo, do início ao fim do tratamento. Todas as intervenções, vocês vão ter ali um bloco de todas as intervenções que vocês têm disponível e em ordem para que vocês possam seguir até o final da psicoterapia, né? Então, desde a entrada do paciente até o final dele, né? Lá no processo de psicoterapia. Então, passo a passo, vocês vão receber também a apostila, tá? Vão receber todo o material de vocês que participaram lá do workshop, para vocês terem no consultório de vocês. Então, gente, quando a gente fala de esse agravamento, né, a gente não manda direto pro psiquiatra. A gente precisa, sim, saber o momento que a gente precisa mandar pro psiquiatra e por quê. Qual o encaminhamento que a gente vai fazer. Imagina que chega uma pessoa que ela tem uma crise psicótica ali, né, no seu consultório. Você vai ter que ter algumas ações para lidar com aquele momento, mas você tem que saber o porquê do encaminhamento. Se eu não sei o que é uma crise psicótica, eu não sei o que está acontecendo ali, né, eu não sei o que eu vou mandar. Quando eu vou receber uma pessoa com uma crise apática, a mesma coisa. Eu tenho que saber o porquê que eu estou enviando pro psiquiatra. Eu tenho que ter isso no encaminhamento, eu tenho que ter isso no prontuário. O que foi que eu avaliei? Né? Então, ali vocês vão entender a ordem dessa organização clínica. Assim que eu recebo uma pessoa, o que eu faço com ela? Né, quais são as possibilidades clínicas que eu tenho para ela sair de uma crise? Imagina uma crise apática, uma crise, né, que é característica da depressão grave. Uma pessoa que está num nível tão grave de depressão que ela não sai mais de casa, que ela não socializa mais. Tem gente que não consegue nem mais tomar banho, arrumar casa, vive numa bagunça total, a pessoa não consegue. Como é que se atende uma pessoa dessa? A pessoa às vezes não vai nem não sai nem para tomar banho, imagine para sair de casa para ir no consultório, né? Mas você também é chamado, né? As pessoas que atendem a domicílio ou atendem online, né? São as pessoas que são propícias a atender esse tipo de demanda, né? Então, sim, a gente vai ser chamado. A gente vai ser chamado, às vezes, para orientar os familiares com relação a esse atendimento. A gente vai ter que orientar. A orientação psicológica é uma intervenção privativa da nossa área e tem muitos essa intervenção. Então, tudo isso vocês vão entender com mais clareza, com mais organização e aplicar no seu consultório lá no nosso workshop. Então, gente, para resumir o que a gente viu aqui hoje, a gente viu a importância da gente conhecer as nossas normas técnicas, não só para que a gente possa ter um tratamento onde a pessoa está suprida de outras esferas,
estresse e ela consiga entrar no tratamento. Então, a gente vai ter resultados nesse tratamento. Mas também para proteger a gente, tanto de cansaço, né? Porque a gente está atendendo uma pessoa que está num nível de atendimento de outras áreas e a gente está misturando com a nossa e o sofrimento está intenso demais e a gente não tem suporte e a gente fica muito cansado. Eu já passei por isso, gente, na minha vida, eu sei o que eu tô falando. Eu vejo vários psicólogos passando por isso hoje ainda, né? Tipo, ai meu Deus do céu, esse paciente não melhora, eu não sei mais o que eu faço. Aí cada vez mais traz mais complexidade, né? Então a falta de entendimento desses limites profissionais e das possibilidades clínicas que você tem com essa pessoa dificulta muito. A pessoa com nível muito grave de tratamento, né? A nível de suicídio, e você precisa proteger essa pessoa de uma certa forma. Como você vai proteger? Não é correndo, espalhando para todo mundo se a pessoa quer se suicidar. Isso aí, gente, pode ser um caos na vida dessa pessoa. Você pode ser um motivador, né? O psicólogo ser o gatilho do suicídio. Imagina que drama isso, gente. Então, não pode acontecer de forma alguma. Nós somos o profissional que vamos ajudar essa pessoa a sair desse nível, né? Não pode ser o inverso, pelo amor de Deus, né? Então, agravamento. Então, a gente falou aqui das dificuldades que a gente tem, a precarização, fazer com que as pessoas fiquem, foi horrível o atendimento, ou saí de lá pior, sabe? Minha depressão ficou pior, já ouvi isso, gente, eu vi isso nas redes sociais, gente falando que ficou pior, quase tentou suicídio depois de um atendimento clínico com uma psicóloga, né? Então isso é muito sério, né? Muito sério. Então, a gente já viu os problemas que causam a gente não conhecer nossas normas, e a gente viu aqui algumas das normas de violência, normas sobre quebra de sigilo, notificações que são obrigatórias, como, né, a gente vai ter que entender como fazer isso, intervenções de crise, agravamento emocional, suicídio, né, que a gente recebe pessoas com dramas muito graves na sua vida. Imagina se a gente tá uma pessoa com drama grave com outra pessoa com drama grave, os dois misturando ali os dramas. Não pode, né? Então a gente tem que saber como organizar, né, o trabalho aqui com essa pessoa para que ela possa lidar com o drama dela, né? E a gente não misturar com os nossos dramas. Então é só a gente saber como funciona o nosso trabalho. Então, gente, vou ficando por aqui. Grande beijo. Aguardo vocês no workshop, hein? Se inscreve aí. Então, tchau, tchau, gente. Grande beijo.